Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde, queridos alunos da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho do CAE de Santos. Nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos o nosso culto do Evangelho no lar. E assim nós vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes. Vamos respirando profundamente para que possamos, mais uma vez, receber nos nossos lares os nossos benfeitores espirituais. E nós os saudamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. E assim, com muita alegria, nós sintonizamos neste momento com os nossos protetores individuais, a quem carinhosamente chamamos de nosso anjo da guarda, este Espírito que Deus colocou ao nosso lado no nosso nascimento, para nos ajudar, nos auxiliar e nos proteger. Sintonizamos com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais e com os benfeitores ligados ao CAE, ligados à 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, para que possamos, neste momento, estudar uma lição do Evangelho que venha nos ajudar para que possamos, colocando em prática essa lição, termos mais serenidade e paz em nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, queridos amigos, ontem nós iniciamos com uma página aberta ao acaso, a leitura lá na coletânea de preces que tem no finalzinho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos o Pai Nosso, o estudo do Pai Nosso. Então, hoje nós vamos prosseguir para concluir esse estudo da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou após proferir o Sermão do Monte. Então, ontem nós estudamos as partes iniciais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. E hoje nós vamos estudar as 3 últimas partes. Dai-nos o pão de cada dia, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Então, hoje nós vamos finalizar o estudo da oração do Pai Nosso, que iniciamos ontem. Por isso que não abrimos ao acaso hoje o Evangelho. Então, dando prosseguimento, dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade,
que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade, e gostaria de tudo obter sem trabalho, sem aquele que procura o supérfluo, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os artífices de seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justo. Sabemos que não apenas imerecidas, e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se olvidam a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que nos aprouve dar-nos, que a vossa justiça se cumpre sempre, e não falta a ninguém que a prosperidade material não falta a ninguém que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Bem, nós tínhamos imaginado concluir hoje o Pai Nosso, mas nós vamos parar por aqui, porque essa parte, dai-nos o pão de cada dia, é uma parte extensa que tem muitas coisas para nós comentarmos. Então, amanhã nós daremos prosseguimento às outras partes do Pai Nosso. Então, nessa parte que vamos estudar hoje, onde Jesus nos ensinou a orar, dai-nos o pão de cada dia. É uma lição muito profunda que nós devemos refletir sempre, em todos os momentos da nossa vida. Devemos refletir nisso quando estamos passando por privações e também quando estamos atravessando momentos de bonança, momentos de tranquilidade material. Quando Jesus nos ensinou, dai-nos o pão de cada dia, ele estava querendo nos dizer que Deus, na sua infinita justiça, na sua infinita misericórdia, ele sempre vai prover com as oportunidades todo aquele
que deseja sinceramente ganhar o seu pão de cada dia. Isso porque a lei do trabalho, ela é uma lei de Deus. Todos trabalham para sobreviver, inclusive os animais. Quando nós vemos um pássaro cantando lá numa árvore, ele não está se divertindo, ele está se comunicando com outros pássaros. Muitas vezes ele está carregando alimento no biquinho para trazer para os seus filhotinhos. Muitas vezes ele está trazendo raminhos para construir um ninho. Então, o trabalho faz parte da natureza, a lei do trabalho. Então, todos nós, para suprirmos as nossas necessidades, o nosso sustento, nós precisamos trabalhar. E aí, infelizmente, há aquelas pessoas que erram de duas maneiras. Primeiramente, aqueles que acham que Deus tem a obrigação de prover as necessidades materiais que essa pessoa tenha em tudo, inclusive no supérfluo. E que ela não precisa fazer nada, que cabe a Deus dar-lhe tudo. Quando nós pensamos nisso, é fácil compreendermos o erro desse raciocínio. Por quê? Vamos imaginar aqueles que são pais e mães. O seu filhinho nasce, quando ele é um bebezinho, o papai e a mamãe provém tudo que ele necessita na sua alimentação, na sua higiene, na sua saúde, no seu repouso. À medida que esse bebê vai crescendo, ele vai ganhando autonomia. E o papai e a mamãe já vão esperando que ele possa fazer por si aquilo que ele consegue fazer. Então, quando o bebezinho tem ali 3, 4 aninhos, a mamãe já está ensinando esse bebê, essa criança, a comer com as próprias mãos, a sentar-se à mesa. Quando vai ficando com 6, 7 aninhos, já vai ensinando a tomar banho, para que ele possa tomar seu banho sozinho. Quando ele inicia os estudos na escola, o papai e a mamãe ajudam bastante, mas depois já vão ensinando essa criança a ter autonomia, a fazer uma gestão do tempo, para fazer as atividades todas que a professora pede. Então, é um procedimento natural que esse pai e essa mãe, amorosos, que desejam todo o bem desse filho, que eles possam prover aquilo que o filho não pode fazer por si. Mas no momento em que essa criança já tem a condição de realizar aquela atividade sozinha, o pai e a mãe esperam que ele o faça. E é dessa maneira que essa criança vai crescendo, atinge a adolescência, atinge a mocidade, atinge a idade adulta. E na idade adulta, o papai e a mamãe não querem, não desejam mais ter que sustentar esse filho, ter que comprar as coisas de que ele necessita, porque é do desejo do pai e dessa mãe que esse filho tenha, na idade adulta, conquistado a autonomia suficiente para, por si mesmo, sustentar a própria vida. Então, se nós, que somos seres imperfeitos, temos essa visão em relação à autonomia que devemos desenvolver na nossa encarnação, quem dirá Deus? Quem dirá Deus que é perfeição? Então, ele, como um pai também amoroso, como um pai também muito bom, muito justo, provedor, ele nos oferece muitas oportunidades para que nós possamos, por nós mesmos, ganhar o nosso pão de cada dia. Então, quando nós oramos no Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia, nós estamos pedindo a Deus, não é para Ele vir bater na nossa porta para trazer nosso alimento, é para Ele nos dar a oportunidade para que nós possamos conquistar pelo